Cara, Valeu, Vini. beijo no coração, tem que ir lá. Valeu, Vini. Abraço. Valeu, saindo. Diga, continue contando. Então, eu posso compartilhar a tela e mostrar para vocês. E aí, qual é o bizu? Que o cara que eu arrumei como desenvolvedor, ele usa, são duas questões. Um que ele usa um framework chamado Angular 5, não sei se vocês conhecem. Se tem alguém com chance de conhecer isso aqui, é o André. Conhece, André? Conheço, mas nunca desenvolvi nada com Angular, mas conheço. Tá. Aí, as APIs elas estão prontas, é só pegar e já tem um front-end para navegar. E aí, assim, essa é uma questão. Preciso arrumar alguém de Angular 5 só para terminar, senão vai entrar uma fila lá na frente. Ou eu levanto R$ 15.000 agora para adiantar, porque o desenvolvedor, como todos os desenvolvedores, tem outras prioridades. E as do coração acabam ficando para depois das que botam... Consegue compartilhar a tela, Chama, mostrar? Sim, eu vou botar aqui. Então, entrou não, né? Não. Aí, vai. Foi não. Tá, vai agora. E aí a outra questão é que assim, depois, por isso que eu falei que eu estou começando a programar em JavaScript. Entrou, não entrou? Agora sim, tá Foi. vendo? Tá, eu posso daqui a pouco entrar nela ali para mostrar. Vou começar com uma parte mais simples. Dela eu estou com algumas coisas abertas, o Zoom também está puxando aqui. Enquanto tá pensando aí, Ó, deixa eu aqui é o ler marketplace uma dela. frase da Carol, que a Carol colocou aqui uma coisa bem interessante. Ela está dizendo assim, ó. A gente está valorando como no sistemão, valorando as ações. Para aí não faz muito sentido que dinheiro valore ações. Dinheiro é para sustentar a parada acontecer, é recurso, o valor é intrínseco. Só para não passar batido o que a Carol está colocando aqui, porque ela está proibida de falar pelo microfone dela. Abre o microfone, Carol, veja se voltou. Vamos aproveitar e testar. Abre o seu microfone e fala alguma coisa. Ó, eu paralelamente Não tá rolando. estou recebendo, que talvez vocês vão até estar conseguindo acompanhar, como tá. Alguém deve ter visto o Roger aqui falando do lado. Então o Roger também está interagindo com a gente no Syntropic Coin. E, cara, na verdade o Banco da Floresta está juntando uma galera assim. Mas a gente fala depois, porque como eu falei, é tudo uma coisa só que tem que explicar por partes. Tudo. E Nova Terra é um movimento em rede, aberta, distribuída. Se qualquer um aí quiser pegar e fazer o Nova Terra, começou como um festival, mas já com o intuito de manifestar um campo onde essa consciência Nova Terra ela possa ser ancorada. Então, aqui é uma agenda de eventos, e aí começou em 2010, e já teve show de Jorge Benjó, Milton Nascimento, Maria Gadu, Play Fortune, Arnaldo Antunes, Edgar Escambua, MV Bill, Nath Roots, uma galera. Mais ou menos isso aí. A Nova Terra é um laboratório para a experimentação de novos paradigmas, ao mesmo tempo que busca resgatar saberes ancestrais que estão sendo devastados pelo genocídio cultural. Isso aqui eu postei, pode curtir, pode comentar, pode compartilhar. Tá conseguindo ver daí? Dá para ver, dá para ver. Tá. Então aqui do lado tem um chat, tá vendo? Tem a parte do mercado, tem a parte de rede, tem a parte de escola, pontuação, e aí tu recebe as notificações ali. Cada um tem a tua página. E a questão, assim, com o Holochain, eu gostaria muito de fazer isso tudo na programação do Holochain, porque aí vai ser open source, por enquanto não é open source, tem os desenvolvedores, aqui vai ser a parte de curso, assim, que vai poder subir, né? Como eu falei, tem tipo um Hotmart, aqui você pode ir acompanhando, tá vendo? Curso, andamento, progresso, a tua página, pode ter tipo um LinkedIn com o teu currículo. Então, assim,
vai estar em constante, igual o Solar ABC, vai estar em constante evolução. Só que a gente tem isso aqui pronto para lançar, tipo, na sexta-feira, se a gente quiser. Entendeu? Só que agora a gente está animando rede, a gente vai levantar um crowdfunding e é para ser tudo nosso, sabe? Então, eu não quis chegar já lá falando no grupo que eu estou realmente absorvendo. Se eu chegar lá falando, vai ser meio que o que eu estou falando aqui. Que eu acho, sinceramente, que o caminho não é nada que vai ter que minerar, entendeu? Ainda mais um arquivo de 1 tera. Eu, sinceramente, mas isso é uma opinião minha, sabe? O Banco da Floresta ele era todo em blockchain. Eu comecei a interagir com o Oswaldo em 2016. Tem uma conversa dele falando de mapear a floresta e tokenizar ela. O Oswaldo ficou até um pouco impaciente comigo, quando estava entendendo o que ele estava colocando. Ele falou, porra, vai lá e lê, cacete, você está com preguiça de entender. Então, mas assim, a gente já estava interagindo sobre isso, de mapear a floresta. Mas agora, enfim, eu não quero ser aqui também um catequizador do blockchain. Eu só acho, pelo que eu conheço de A2C, eu acho que tem muito mais a ver, entendeu? E o que a irmã estava falando aí de dinheiro é energia, entendeu? A gente tem que ver isso tudo, a gente não tem que viajar muito no que vai ser, sabe, complexo, um algoritmo que vai ficar lá, precisando ser minerado para entrar, uma complexidade. É só para a gente facilitar a vida, cara. Facilitar a vida, entendeu? Até o ponto de não precisar nem disso, de a gente poder pegar o que a gente precisa, a abundância é acessar o que necessita quando necessita, né, Filipão? Aprendemos essa aí faz tempo. Então é por aí, cara. É o que eu acho, entendeu? O resto a gente vai querer inventar um pouco da roda que já está aí girando desde os tempos ancestrais. Então, sei lá, acho que eu falei demais já. Queria depois, em algum momento, trazer vocês para a interação do Banco da Floresta, porque é o que vai possibilitar. A gente vai fazer um crowdfunding que vamos levantar R$144 mil, onde cada real representa 1 metro quadrado na Amazônia e vai gerar crédito. Então, se eu investir R$1.440, eu tenho 1% da história e é formada uma associação, então tudo gerado naquela terra, vai ser plantado água floresta, então tudo plantado naquela terra, eu tenho 1%. Se eu coloquei 14.400, eu tenho 10%. O máximo que uma pessoa pode ter é 33,33%. Mas isso aí vai ter o busão, que é um sonho nosso, meu filho, faz tempo. Vai ter... Uma coisa, e como é que... Qual que é a interação, como que é a interação desse projeto com os povos originários? Porque assim, quando a gente pensa em floresta amazônica, a gente fica pensando numa floresta que não é habitada, né? Uhum. Que vive na cidade, a gente não pensa que essas florestas são habitadas, né? Uhum. E que esses territórios, ancestralmente, eles não têm nenhuma relação com essas linhas que a gente põe dessas propriedades privadas, né? É o cajueiro que está ali, que o vô plantou, né? O abacateiro que foi a avó que plantou. Então, eu fico... Todos os projetos que eu vejo que tem a ver com essa coisa de floresta e crédito, sabe? Minha pergunta é sempre essa, assim. E onde é que estão as pessoas, né? Nesse projeto? Então, o nosso, se quiser, eu abro aqui. Inclusive, ele recupera território indígena que não estão demarcado. E tem também, tem também todo um cuidado assim, da onde vai ser, vou mostrar aqui, da onde vai ser envolvendo. Tem uma interação, acho que o Felipe está nela, no Facebook, deve ter 100 e poucas pessoas. O que tem ali de cacique indígena é assim, e de pessoas que têm entrado em movimentos indígenas. Eu fui iniciado pelo povo Lakota, represento a American Indian Movement aqui e faço o que posso para ajudar os povos indígenas. E olha só, tá dando para ver a tela aí, não tá? Uhum. Sim. Então, aspecto cultural. O banco irá proporcionar a oportunidade do jovem do campo se manter no campo, do jovem indígena se manter na terra. A ideia é comprar coletivamente território que antes pertencia aos indígenas, devolver a eles e estabelecer uma parceria de extrativismo sustentável com as tribos e comunidades rurais, como de movimentos campesinos. Eu te respondi aí um pouco? Em parte sim. Em parte sim.
Tá. Outra parte, assim, esse final de semana que a gente estava lá no fórum, aliás, eu não me lembro da gente ter se conectado, ter se conversado, mas eu estava em São Paulo aí, também pro fórum, né? No domingo? Hã? No domingo? Isso. Então, no domingo, na roda lá, eu até falei e ofertei a todos que assinaram. Se você assinou, você está fazendo parte disso também. Quem não assinou pode assinar. Vão ser 9 hectares para todos que assinaram, entendeu? Porque eu fiz um serviço e recebi em hectares na Amazônia. E depois saber do Felipe também como é que está a história da terra, do vector equilíbrio lá. E achei interessante, aquela história do limitador, ele herda a terra. Isso foi o quê? Foi uma vitória dele herdar a terra? Não entendi o que você falou. Limitador da Terra? Não, isso lá que ela estava mostrando, se imitar coisas negativas ou positivas. Mas aí está lá, o imitador venceu. E está assim, ele herdou a terra. Eu queria entender isso aí da Ana, que ela botou lá no joguinho. Ah, não, isso daí é o jogo da confiança, no sentido de que o comportamento que prevalece é o do imitador, né? O ambiente determina muito o comportamento das pessoas. Perfeito, perfeito. Isso é o movimento Nova Terra. A gente parte desse princípio, que o meio transforma o indivíduo. Então, por isso que é gerar um campo onde essa Nova Terra possa se manifestar. Mas, assim, só para entender, ali fala assim, ele herdou a terra. O que isso quer dizer, que ele herdou a terra? Você chegou a ler? Que não foi o trapaceiro que herdou a terra, né? É porque, assim, ali eu fiz uma aposta num perfil do trapaceiro. Tá. O Avi colocou que a gente precisava criar um sistema que não fosse blindado a trapaças, né? Porque não tem sempre um que vem e trapaceia e prejudica todo o grupo. Então, eu peguei esse jogo da confiança e foi mais uma curiosidade minha. E aí eu apostei no trapaceiro e criei um cenário bem favorável para o trapaceiro para ver o que acontecia. E mesmo assim, o trapaceiro não ganha a longo prazo. Ele ganha no começo ele domina, mas depois acaba que as pessoas vão percebendo, né? Enfim, ou o ambiente acaba, ou as pessoas mudam de comportamento, né? Tá, massa. Então, cara, isso tudo que eu estou colocando aqui Você está fazendo esse projeto do Banco da Floresta, quantas pessoas que estão trabalhando? Cara, eu vou te mostrar. A gente tem no Facebook, a gente tem um grupo lá de 100 e poucas pessoas. Eu acho que eu nem Calma aí que eu vou te mostrar nesse grupo. Tá, eu vou te mostrar no WhatsApp, que é a galera mesmo que está. Isso eu acho legal de mostrar para ver que o negócio está vivo e está fluindo. A gente está precisando, cara, de ajuda, porque assim, o fluxo está tão grande que a gente está precisando de ajuda de pessoas para dar conta mesmo, entendeu? Porque tá muito massa, assim. Então, deixa eu botar aqui. Então, vou pegar esse gancho que você falou do fluxo e tudo mais, né? Então, lance, Chama, eu acho que, isso, como o Vini falou da nosfera, né? De sentir essa nosfera. E a minha percepção é assim, né? Vão ter várias coisas que vão emergir nos próximos anos aí. Sim. Dentre elas tem o Nova Terra, tem a moeda 2C, tem o Holochain. Tudo isso vai emergir, né? Eu acho que... Nosfera, que é o que a gente está desenvolvendo, que é parecido com isso, chama... Quer dizer, parecido não, né? A gente não está lidando só com essa questão da floresta, mas a gente está lidando com o processo também de tokenizar, mas ele está relacionado aos elementais, sabe? Então, aí do processo que vai emergir, uma das coisas que a gente, às vezes, eu acho que isso é um erro, tá? Na minha concepção, às vezes a gente erra, é de a gente descartar coisas, assim, eu não vou, por exemplo, eu não vou investir minha energia em Bitcoin, eu não vou aprender, eu não vou usar aquilo, não vou, pronto.
É uma decisão que eu tomei. Só que assim, eu não vou chegar para ninguém e falar que aquilo, tipo assim, ah, não vá, não serve. Porque o lance é que, tipo assim, eu vejo que tudo isso tem um papel, sabe? Tudo isso tem uma função e tem um papel. Tá aí porque, de alguma forma, está sendo necessário. Então, é mais assim, fluir dentro do proveito, do usufruto, né? Isso aqui eu quero usufruir disso. Tipo assim, não é que nem eu quero, né? Isso é a palavra. Mas é tipo, eu tô sentindo em usufruir isso, eu tô sentindo em fazer aquilo, eu tô sentindo. E usufruir, né? E vai fazer e usufrui. E uma hora aí, sei lá quando, eu acho que isso vai se conversar, sabe? Vão ter conversas aí, os gateways que a gente tem falado, outras coisas, que vão fazer as coisas se conversarem, né? Mas de início, pode ser que a gente não veja uma conversa clara de uma plataforma, de uma coisa com outra. Mas acho que depois de um tempo, isso aí vai tudo falar não a língua, mas vai falar e vai se conversar de alguma forma. Eu concordo com você, cara, mas eu acho. Lembra também nas interações com o Oswaldo, que ele falava assim, no processo da rede, você tem que ver aonde está mais fácil também, entendeu? Onde o fluxo está apontando. Então, assim, eu acho que a gente vê, eu observando ali hoje, é o que eu estou falando, eu acho fantástico. Já está rolando uma interação dinâmica, distribuída, e isso é uma riqueza intangível, né? É algo que a gente não consegue medir ali a possibilidade de interação, a possibilidade desse campo se expandir. Só a gente distribuir entre aquelas pessoas ali 10 mil R2C lastreado em bens comuns, entendeu? Mas, assim, o que eu quero colocar é que tem certas coisas que estão aí, entendeu? É igual a gente está juntando tudo no banco da floresta e sem perder a essência, entendeu? De cada um. Então, assim, esse papo está quase aberto, o Roger está lembrando um monte de coisa. A Citropcoin é super legal também, vai ser com blockchain, tem a interação com o DAX, né? Eu botei o grupo aqui também, para vocês verem quem está no grupo, tem o Paulinho Uda, da economia sintrópica, tem o Júlio do Holochain. Esse Pedro aqui é um trader, ele montou uma parada muito foda, de trader transcendental. Então, assim, a ideia dele é um fundo socioambiental, de impacto socioambiental, onde ele vai operar com uma galera que é fera e a fundo perdido e pegar o dinheiro que foi gerado do fundo para colocar em impacto socioambiental. Então, o que eu quero trazer para a gente, Felipe, é só a gente entender, isso aqui já tem um fluxo. Então, vamos junto nesse fluxo e entender como que a gente pode, sem apego, entendeu? Sem necessidade de isso aqui é meu. Se é bem comum, vamos usar o que já está gerando. Se essa Minds aí for melhor, eu abro mão de qualquer coisa ali, entendeu? Mas a gente pode se empoderar de certas coisas que estão girando, vamos embora, entendeu? A nosfera, me fala a nosfera aí, eu quero entender. Ou se alguém puder, manda um link e depois eu dou uma olhada. A gente manda, sim. É uma plataforma open source. O que a gente gostou dessa plataforma Mind é que ela se parece com essa questão do Facebook no sentido de compartilhamento das micronarrativas. A essência da estação são as micronarrativas. Né? A gente sempre falou e prestou muita atenção e a gente sempre acolhe. A gente, assim, difícil falar assim, né? Pode ser que isso mude, inclusive, pode ser que chegue muita gente que até isso se transforme, assim. Mas essa é uma das coisas que eu acho difícil de se transformar, essa percepção de que a potência está nas micronarrativas, né? Então, a gente também percebe que quando a gente cria um sistema de valoração que é muito na cabeça, tá? Ele é muito mental, sabe? Do tipo, quanto que vale isso, né? E aqui, como regra de emissão, que isso pode deixar a coisa meio de difícil, culturalmente difícil de ser absorvido. Que é o caso da Prospera, né? A Prospera tem um modelo econômico que, culturalmente falando,
ela é difícil das pessoas assimilarem, né? Marrom, muito bom você falar isso. Então, eu achava que o Cal e o Oswaldo entendiam profundamente o ambiente da Prospera. O Oswaldo morreu agora e eu estou começando a entender que só o Oswaldo entendia profundamente esse modelo, né? Que o Cal está parado lá, ele não sabe o que fazer. Ele mesmo colocou lá. Se eu soubesse o que fazer, eu já tinha feito alguma coisa, né? Então, assim, a gente sentiu muita potência, e foi o próprio Diogo que colocou isso, né? Essa possibilidade de usar mais. Porque a gente estaria partindo, a gente estaria trabalhando com uma cultura que ela já é fortalecida. Todo mundo sabe compartilhar a micronarrativa numa plataforma e muito intuitivamente a gente vai dando like, né? Compartilhando, comentando aquilo que tem a ver com os valores, assim, né? Só que daí já é um tipo de validação mais intuitivo, né? A hora que você está dando um like, ou um coraçãozinho, ou compartilhando, assim, você não racionaliza muito, assim, né? Por que você está fazendo isso, né? Simplesmente aquilo conecta, gera ignição e você vai lá e toma uma atitude em relação a isso. Então, por conta disso que a gente sentiu muita potência de repente, isso ser a regra de emissão da estação, ser a forma de gerar moeda, né? E a Fluxa entrar como um processo de trazer liquidez, né? Liquidação da moeda. Porque daí essa moeda é gerada dessa forma e a gente também daí a gente pega e disponibilizou uma coisa para o bem comum, né? Aí então a gente vai receber moeda. Eu fiz uma horta orgânica, disponibilizei essa horta para a comunidade aqui. E aí a rede valora isso. E aí eu recebo por esses alimentos que eu acabei doando aqui para pessoas analógicas, eu recebo isso em forma de criptomoeda, né? E aí eu vou ter criptomoedas, só que a gente não quer ter cripto para ficar acumulando, a gente quer para acessar o que a gente precisa, na hora que a gente precisa. Então, de usar o sistema da Fluxa como um sistema de liquidação, né? Até uma das coisas do Diogo falou, eu tô cansado de criar coisa que ninguém usa e tal, não sei o que, né? Que a Fluxa também tá da forma que ela é, né? Também o Diogo também tá feliz, assim, pelo que eu percebo, conversando com ele, de transformar a Fluxa numa outra coisa, que tem uma interface bacana, fica atrativa, né? Atraente, e finalmente as pessoas realmente utilizem, né? Então foi esse o papo. Só que daí também tem questões que estão relacionadas essa integração da plataforma, pelo que eu entendi da fala do André, até bom o André retomar isso, é uma coisa. Mas essa questão da cripto em si já é um trabalho em si, né? De fazer essas escolhas. Por qual blockchain que a gente vai fazer, se é smart contract, como, né, deixar isso redondo, e aí fazer essa integração da plataforma no blockchain é uma outra coisa, né? Então, o Diogo colocou como 3 círculos de ações. Que um círculo de ação seria cuidar dessas plataformas, né? Ver quem que se identifica e cuida desses... Perdão, repete aí. Um fluxo de ação seria... As pessoas que se engajam de desenvolver esse código dessas plataformas. O outro fluxo de ação seria o desenvolvimento justamente desses gateways, dessa comunicação da plataforma com o ambiente de blockchain. E o outro círculo de ação seria as pessoas que estão desenvolvendo especificamente a questão do token, tá? Então, uma das coisas que a gente também viu na Fluxa é que a Minds, ela já tem essa interface para rodar no blockchain do Ethereum, né? Então, ela já está rodando na rede de teste do Ethereum. Então, ela já está mais pronta também nessa questão da integração. Isso realmente significa, são vocês meninos que mexem com, e as meninas que mexem com isso, para saber até onde que essas piras são viáveis, né, André? O André tá falando isso, gente, pirar é legal, mas programar a pira é outra pira. E assim, né, nesse percurso, nessas linhas de ação e tudo mais, falando do token, né, especificamente da linha de ação do token, a gente começando o contrato, né, elaborar o contrato e tudo mais,
a Tron, eu vi agora no Brasiliex, que a Tron, ela deixou de ser uma moeda que funciona no Ethereum e criaram o próprio blockchain para ela. Mas como é que eles fizeram isso? E por que fez sentido? Sabe? Porque assim, aquilo já tem um nível de entendimento, já tem um nível de apreensão das pessoas que possibilita você, agora não, você é do Ethereum e vou migrar pro Holochain, sabe? Isso fica bem mais simples. O lance, né, assim, o momento é você começar de algum lugar, né? Você, tipo assim, tem um contrato, tá rodando, tá com as carteiras, tá transacionando, não no sentido de que é o aprendizado, né, que vai gerar essas apropriações. É tipo, começar a ver, começar a ter dificuldades, começar a se interessar mais e ir para um próximo passo, para um próximo, né? Porque, assim, quando a gente recebe algo muito pronto, geralmente a gente se apropria daquilo, né? A gente precisa errar, quebrar a cabeça. É mais ou menos a Prospera. A Prospera, para mim, foi muito simples de entender, na verdade. Primeiro dia, eu cliquei e beleza, eu vou querer usar, cadê? Como é que... Tá, e aí? Tá, e já lancei o objeto e já fui, porque, enfim, eu já tinha quebrado a cabeça antes, com os outros processos, ladeira laboriosa e tudo mais, aquela coisa. E quando eu cheguei naquele evento, eu falei, tá tudo pronto, agora é só meter mão. Quer dizer, mas... E quem chegou na Prospera, assim, desceu na Prospera primeiro de paraquedas, talvez comece... Eu percebo que a Prospera faz muito sentido, assim, sabe? Muito, até hoje. Mas a apropriação daquilo foi muito prejudicada, né? Porque cair de paraquedas em algo, você não vai se apropriar, mesmo que você queira muito, assim, mesmo que você lute muito para isso, não vai acontecer, não acontece. Então, esse é o lance, né? A gente começar a quebrar a cara, mexer, futucar, aí a gente vai fluir muito, aí o negócio, aí a gente não sabe nem para onde vai, entendeu? E o André tem feito falas bem interessantes nesse sentido, né? De criar um glossário, né? O André está com o microfone aberto, ele deve ter mais pontuações cirúrgicas para fazer. Glossário é uma boa mesmo. Glossário, eu inclusive estava com essa ideia já no Paper 2 aí, o Paper 2 eu já fazia um glossário, começar a botar um glossário. Como é que chama para mandar os links? Manda jobs, manda nudes. Aí, ó, pode mandar nudes. Manda nudes pro Xamã. Vamos tokenizar os nudes aí. Então, chamo simples, tem um bem simples que a gente já tem o contrato no Ethereum para a rede de teste. Já está, tipo, o básico para a gente começar a criar carteira e fazer, e a gente começar a ter experiência. A gente até teve isso no passado, que a gente não retornou mais, enfim, por N... E, Felipe, me responde uma coisa. A gente poderia estar... Com essa plataforma, assim, com essa integração, a gente só poderia estar gerando uma moeda de uma vez? É a pergunta do Yoav, né? O Yoav perguntou, ou a gente pode, com a mesma dinâmica de plataforma, estar gerando Ether e estar gerando também alguma outra moeda, entende? Acho que pode, não sei dizer. Ether a gente não gera, né? Ether não temos esse poder. Eu sou uma mulher que gera, que para, entendeu? Eu tenho esse poder. Mas eu entendo que você não entenda. Mas, assim, tirando a zoeira de lado, eu queria entender... Ana, antes de você tirar a zoeira do lado, quando você for parir de novo, você me chama. Eu sou aprendiz de parteiro. O cara virou parteiro, cara. Você chegou atrasado. Seu Digamos primeiro. que você chegou atrasado, Chama, porque eu já parei 4 vezes. Vai ter mais aí. Recebo em Enes. Nunca eu receberei dinheiro para parir. Valeu, vai, continua. Eu já falei para o meu marido que se ele quiser... Carolina, quem sabe? Vai ter que partir para o sistema árabe. Agora falando... O André foi embora, gente. Tá vendo? Vocês não deixaram ele falar. Não, mas você passou para ele não falou, né? Não, na verdade tá ruim a conexão dele, gente. Tô zoando. O André não é desses, não, que sai fora magoadinho, não. Senão nem voltava aqui, né? Eu queria só trazer, quando eu escrevi ali o 2,
Que era Então tá, assim. então enquanto você escreve o 2 aí, eu vou providenciar nude aqui, tá bom? Só um pouquinho. Tá, massa. Não, eu nem vou escrever, eu vou falar, porque aí foi em cima do que você está falando. Eu acho assim, voltando àquele assunto, o que a gente quer? A gente quer transicionar crédito, a gente quer gerar essa abundância, a gente quer viver em fluxo e recebendo. A gente quer enfiar o dedo no cu do sistema, no fundo Aí. é isso. Mas Então, aí cara. tem várias estratégias possíveis para isso. A gente quer deixar de usar esse dinheiro fiduciário maldito, né? Não, mas aí você vai comprar Foi Ether. gravado isso. Gente, vamos colocar isso no ar. Então, aí eu não entendo, entendeu? Eu não entendo se você quer fazer isso, você vai condicionar as pessoas a estar sempre comprando Ether. Então, aí, olha só, uma das coisas, um dos links que eu vou mandar aqui é esse daqui, gente. Olha, as coisas, nada é por acaso, né? É uma plataforma da Nova Zelândia. O pessoal lá é malucão. Ó, vou colocar no chat aqui, dá uma olhada. E essa foi a provocação do Diogo. E eu gostei dessa provocação. O Diogo falou assim, gente, por que a gente precisa fazer no Ethereum, então? Né? A gente não precisa fazer no Ethereum. A gente pode fazer uma dinâmica que, através de algoritmos, só gere um dinheiro. Né? Isso não precisa estar no blockchain. No sentido de mineração. Né? Eu acho que isso vai fazer muito sentido de estar realmente no blockchain a partir do momento que essas moedas precisem começar a tomar contato uma com a outra. Entende? A florestinha do DAX, vamos supor que essa plataforma Fluxa, e eu não consegui conversar isso com o Diogo. Eu falei, Diogo, tem uma puta coisa que dá para fazer que seria assim, ó. Tem essa bolsa, né? Essa market cap lá, né? A gente não quer participar disso, mas é interessante essas moedas poderem se conversar. Claro. Né? Então, para mim, o Fluxa poderia ser um portal nesse sentido. Sabe, Chama? Da florestinha do DAX, tipo, poder comprar também, das pessoas poderem escolher essas diferentes moedas por quais elas querem transacionar. Sim. E, de repente, a gente começar a estabelecer sistemas de paridade. Aí faria sentido a gente estar conectada pelo blockchain, entende? Sim, mas eu não entendo, porque a gente vai estar trabalhando aí numa internet centralizada e precisando minerar, e além disso, a gente vai estar também num sistema que não é de crédito mútuo, é de moeda. Então sempre vai vir essa questão de valorização e acho que é muito mais a gente, nesse sentido, de estar ativando transações entre a gente. Assim, eu vou voltar só à ideia do segundo que eu ia falar e acabei não falando. Vai explicar ao tiozinho da padaria sobre smart contracts e vai explicar que ele vai tokenizar o pãozinho dele, entendeu? Sei lá, isso, mas nem tokenizar, mas que ele vai aceitar algo nesse sentido. Eu acho que o lance de crédito é tão mais simples para começar logo esse game, e aí eu fecho minha fala só fazendo um chamado assim para a gente. Vamos, de repente, fazer um fim de semana imersivo, que vai ser um hackathon de holochain também. Que eu fiz isso, eu entendi, eu era adepto do holochain também, aí do blockchain, e vi, cara, que o game vai ser muito mais fácil de ser jogado já, sem grandes complexidades, e a gente vai poder estar recebendo, por estar recebendo os dados na nossa casa, vai poder estar recebendo até dinheiro, se a gente quiser, ou holofuel. Então, sei lá, cara, como eu falei, eu sinto que agora eu estou um pouco catequizando em cima do holochain só porque eu vi uma saída bacana, porque eu entendo de A2C, entendeu? Então, mas só nesse sentido. Mas o que você viu? Você viu alguma coisa na prática? A holochain existe? Então, ele vai existir. Ele teve o ICO dele. Por enquanto eu concordo com você, mas tudo é protótipo. O que eu vi é que não precisa nem do holochain. Essa é a parada que eu estou falando, entendeu? Essa é a parada, entendeu? A gente não precisa. O holochain já dá uma credibilidade, ter algo que a gente pode desenvolver o nosso, ter dados que estão sendo gravados por cada transação. Eu peguei a bicicleta de Felipe, que ficava lá na casa que a gente morava,
e ele tem esse crédito comigo. Eu posso oferecer para ele capoeira, eu posso oferecer para ele... Voltamos para a tabela Excel. Não. Mas é uma. É uma. Até abri aqui no meu do LibreOffice para a gente não entender no Excel. Pelo menos isso. Olha lá, ele quase caiu. Estamos evoluindo. Saiu do Excel, vamos para o LibreOffice. Mas, cara, é isso. Assim, é só para gravar os dados, entendeu? Mas então eu não estou entendendo a 2C. Vai ver, tem essa coisa. Vamos inflacionar, vamos gerar moeda para a gente prosperar junto. A gente pode prosperar assim com a agrofloresta, com outra coisa, um empreendimento coletivo, entendeu? Sei lá. Eu quero entender mais de vocês. Qual é a necessidade? Eu vou fazer uma pergunta que pode ser que eu esteja viajando. Qual é a necessidade de ser... Essa conversa é boa. Oi? Essa conversa é boa, necessária. Porque assim, na minha cabeça eu tenho isso bem resolvido, assim, nesse sentido. Mas acho que eu já ia fazer uma pergunta, Fê. A pergunta é essa: qual é a necessidade da gente estar colocando em cima de algo que é o Ether que a pessoa vai ter que comprar para entrar? Você já até explicou que a gente pode gerar o nosso, mas aí se é só para ter crédito, só para a gente transicionar, por que não ir em algo que a gente não vai precisar minerar, sabe-se lá o que vai acontecer daqui a 10 anos com mineração? Então, eu queria entender. Então, não existe consenso em relação ao Ether. Na verdade, o que eu percebo, eu tenho participado, eu, Felipe, o Yoav também, tirando o rolezinho chique que ele deu na Europa, também estava direto nas interações aí, mas a gente percebe que não há consenso em relação ao Ethereum, que, claro, que quem está mais inclinado a fazer a coisa no Ethereum são desenvolvedores que já estão trabalhando com o Ethereum. É sempre assim, porque na verdade, como a gente está fazendo uma coisa assim, tipo, que vem nesse lugar, desse dar natural, sabe, Chama? O cara já está com o trufo abraçado, já está com tudo rodando na máquina dele, entendeu? Então, é mais fácil ele ir e fazer a coisa nesse sentido. Então, a pergunta que me fica a gente precisa falar para esse cara que quer desenvolver no Ethereum, não desenvolva no Ethereum, ou a gente pode criar gateways e transformar isso numa possibilidade? Entende? Também não sei quais são as limitações tecnológicas que a gente enfrenta, né? Porque uma hora a gente vai ter que fazer escolhas e vai ter que gerar escassez nesse sentido de hora a gente está fazendo escolhas. Mas eu fico pensando, bom, o Yoav mesmo é um que não tá nem aí pro Ethereum, entendeu? O Yoav, ele fala, gente, se vocês querem falar de blockchain, o único blockchain que é blockchain é o do Bitcoin. O Yoav não vê sentido fazer no Ethereum. Não, então se a gente vai se dar o trabalho de ter que pagar por mineração, então vamos fazer o Satoshi, entendeu? Porque esse cara do Ethereum aí vai saber se ele vai morrer igual o Oswaldo ou se, né, o que ele vai fazer. É um cara. E aí o André coloca que é do Ethereum. Mas pelo menos é um cara que a gente sabe quem ele é, a gente sabe onde ele mora. E o Satoshi, né? Então, assim, é todo esse universo de possibilidades, de uma realidade que a gente está se lançando para experimentar. E eu só relaxo, quando eu fico pensando nesse tipo de coisa, eu fico acompanhando essas falas, né, dos meninos, eu começo a ficar um pouco tensa. Eu só relaxo quando eu penso, gente, eu tô aqui para curtir o processo. Entende? O futuro não tem como saber o que vai acontecer, sabe? Se o Satoshi de repente é o Trump, entendeu? Ou se o cara do Ethereum, né, simplesmente vai bater a cabeça e vai ter um ataque de amnésia e não vai lembrar chaves nenhuma do bagulho, entende? A gente não sabe o que vai acontecer. E se a gente se conecta com essas mil coisas, né, ruins ou, sei lá, fora do controle que pode acontecer, a gente não vai sair do lugar. A gente vai ficar paralisado, né? Então, a pergunta que tem me norteado é o que realmente de mais simples a gente pode colocar para rodar e fazer essa experiência cultural, sabe, Chama? Essa experiência cultural de transacionar. Só que, ao mesmo tempo, isso não pode desonrar já com uma linguagem, no sentido de essa interface, a dinâmica tem que estar clara.
entende? Porque esse é o jogo. A gente vai colocar um jogo, sabe? E aí, depois que a gente coloca esse jogo, é esquisito a gente mudar o jogo. A gente dizer, agora não é mais assim. Agora que vocês estão jogando assim, agora daqui a minha bola, a gente vai jogar desse jeito. Então, o cuidado que a gente tem é de estabelecer muito bem como que vai ser essa dinâmica. As regras dessa dinâmica. Então, é nisso que eu tenho me concentrado. De entender o que é necessidade, né? E o que é estratégia. O Ethereum, para mim, é uma estratégia. É uma possibilidade estratégica da gente cumprir com a proposta de valor da estação. Mas o que for proposta de valor da estação, aí a gente não pode abrir mão. Então, por isso que a gente precisa pensar bem o que é uma coisa e o que é outra. E eu acho assim, a proposta de valor da estação, ela está dentro de cada um. Não vai estar em outro lugar, entendeu? Ela está dentro. E o lance, né? Eu vejo assim, a gente é o Ethereum também, a gente é o Holochain. Eu sou isso tudo, né? Nós estamos aqui, inclusive, estamos bem ativos dentro dessa rede. Então, quando a gente fala assim, pensa, pô, mas o Ethereum é assim, assim, assado, e colocando ele fora, não, ele é aqui, eu estou fazendo isso também. O que isso está acontecendo, né? Porque eu acho que está todo mundo se perguntando na rede do Ethereum a mesma coisa que a gente está se perguntando. E também no Bitcoin, quer dizer, isso não está sendo isso está sendo uma coisa de grande, que está todo mundo emergindo e pensando sobre. Então, acho que é isso que está acontecendo, sabe? Está no lugar do que está rolando. Eu acho que é o que a gente tem buscado, né? Dentro desse movimento de contração. Pô, Holochain está rolando? Não, né? E um dado que eu vou dar que eu vi aqui num artigo há uns dias atrás. O ICO do Holochain, né? Ele foi feito. E nos últimos dias ele teve um pico enorme, assim, né, de contribuição. E foram, acho que, 3 contas. Essas 3 contas, cada uma doou, no total, acho que 3 mil e tantos Ethers, né? Foram 3 contas. E essas contas o pessoal foi rastrear e foi ver. Tinha uma conta, não sei se eram as 3, mas eu lembro que tinha uma conta que nunca tinha movimentado nada, né? Que o pessoal tá achando que é conta de desenvolvedor. Nunca tinha movimentado nada. Fez uma única movimentação, que foi para o ICO do Holochain. 1.000 e tantos Ethers de uma vez só. Então, eu acho que o ambiente que a gente está falando inclusive disso. Quer dizer, a gente nem sabe quem é a E2C, entendeu? Pô, a gente está falando aqui, pô, não vai ter Ether, não vai ter. De repente, pum, 1.000, entendeu? É a mesma coisa. Não sei, isso é da experiência, isso é do... Entendeu? É do que vai ver, do que vai rolar, se vai rolar ou não. Vipão, eu acho que o que você está falando é em relação ao Holofuel, entendeu? A moeda deles. A ideia não é... A gente não está falando da moeda do Holochain. Eu estou falando só da tecnologia, entendeu? Porque, tá bom, então não tá pronta, entendeu? Eu conheço gente que tá... Não é gente aqui no Brasil, não. Gente que desenvolveu a parada desde o começo, desde 2008, entendeu? Com MetaCurrency, e a galera, assim, de comunidade, sabe? A galera que veio para isso aí que a Ana falou, de botar o dedo no cu do sistema e falar, cara, viramos um game, entendeu? Então, não é galera especulativa, tem um monte de nerd do bem, tem um monte de cara que quer virar a história. É o pessoal da Sub? Oi? É o pessoal da Sub? Sub? Não sei como é que fala. Não. É um pessoal lá da Califórnia. Inclusive, eles têm uma organização chamada Game Changers também. E eles são bem fodas, assim. E tem a Fernanda, que, sabe, encontro de comunidades que eu ia, assim, tipo Fórum Social Mundial. Ela é massa, assim. E fora uma outra galera da Califórnia, do Oregon, assim. Então, o que eu estou colocando só? É só a tecnologia que eu estou falando, que a gente pode fazer através de uma plataforma, igual foi o que o Diogo falou, para desenvolver a nossa. Para fazer o simples, é pegar o sistema. Olha, sem viagem, perdão se eu estou viajando também, mas o que me vem é pegar um sistema de moeda social e digitalizar ele para os dados serem gravados e a gente poder transicionar eles digitalmente, entendeu? De carteira para carteira, de um aplicativo para aplicativo.
mais do que isso, eu acho que é ir nessa complexidade que ela falou. Aí vai ser uma coisa elitista, entendeu? Vai ser uma coisa que você não vai atingir outras classes sociais, e aí vai acontecer o que está acontecendo lá na Prospera, que eu acho que ela colocou muito bem. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Mas se a gente cria algo simples... Eu gosto de pensar nessa coisa simples, inclusive, Chama, que tem até essa possibilidade do QR Code. Cara, olha só, você vai ver 2011 eu subi essa história, 2010 já estava pronto o Vinícius colocado. É o simples, o Energy é o simples, que já falava do QR Code, já falava dos contratos de mapear, da avaliação. Eu vou botar o link aí, vocês tentam entrar para dar uma olhada nesse Scribe aí. O Scribe você pode entrar pelo Facebook, às vezes a gente pede para você baixar algo. Chama, então, a gente, eu e o Vinícius, a gente teve uns papos assim, enquanto ainda não tinha, quando eu chego na sala primeiro e tudo mais. E aí, uma coisa que ele fala aqui para mim, que tem tudo a ver, é o seguinte, não adianta, assim, eu também tenho ideias que estão muito lá na frente, sabe? E você tem as ideias que você tem os anos na minha frente, assim. E aí, como é que isso vira... Como é que tangibiliza? Como é que isso vai para o plano da 3D, né? A gente falando entre a gente é de boa, é tranquilo, tipo, a gente se entende, é massa. Só que isso, a minha perspectiva, ela também vai além, tipo, do entendimento, né? Eu acho que ainda a gente tem algumas coisas faltando, sabe? Tem coisa faltando. Se tivesse tudo pronto, tava rodando. Então, tem a exploração toda, o que está faltando. Porque, assim, ideia... Porra, eu sei que a gente tem ideias fantásticas, tudo poderia... Enfim, a gente sabe o que vai ser, entendeu? A gente sabe o que vai ser. Só que a gente tem que saber andar, a gente não sabe caminhar, né? E aí, essa que é a exploração. Então, assim, eu voltei uns passos bem antes, assim, na minha expressão, né? Que é tipo, rapaz, é como se as coisas tivessem que ser para crianças de 5 anos, sabe? Tem que ser muito, no nível muito, muito simples. Só que esse simples ele vai se complexando com o tempo, com a apropriação, com a consciência. Você está dizendo que crianças de 5 anos são simples. Vem aqui em casa passar uma... Não é simples. O simples é que é o bacana. Quer dizer, a gente não entende o óbvio. O óbvio a gente não entende. É difícil. Não existe, né? E aí, o que acontece? Então, quando eu comecei a falar, porra, vou deixar minha cabeça, enfim, deixar ela viajar, mas eu vou ficar mais num lugar que não sei que lugar é esse, mas é um lugar, não sei exatamente o que é, mas é um lugar que me leva sempre para isso, sabe? De tipo, porra, eu já sei o que é, eu sinto o que é, eu sei também, eu acho que todo mundo sabe, só que a gente não sabe andar. E aí não tem quem saiba mais, sabe? Nesse aspecto, não tem quem saiba. Eu olho para todo mundo e falo, não, ninguém sabe, que se alguém soubesse, porra, a gente já teria dado saltos quânticos. Então a gente não, sabe? As peças que estão faltando a serem encaixadas é o mesmo lugar de exploração. Então, nesse sentido, é meio difícil racionalizar. Tipo, porra, mas faz isso ou faz aquilo? Não, sei lá, é mais um sentimento coletivo, uma apreensão de que vem de um lugar que eu não sei exatamente qual é, que me faz caminhar para alguns lugares, né, para algumas decisões. E aí que eu digo... Deixa eu só falar uma coisa, isso é um teu PDF, Chama, porque nesse script aí, sei lá, eu não tenho mais a senha dessa merda. Tá, eu tenho como mostrar depois por aqui. Então vai compartilhar a tela enquanto o Felipe está falando, porque eu não estou conseguindo acessar o material. Tá. E aí, para mim, é simples assim, ó. E2C faz todo sentido fazer em criptomoeda, assim. Por quê? Velho, por vários motivos. Um deles é o aprendizado que se gera. Eu acho que a gente tem pouca... eu, Araí e você, a gente tem muita pressa para o ritmo que precisa ser, entendeu? Não é nesse ritmo que a gente quer. É no ritmo que é, né? E eu tô aprendendo a ter menos pressa. O negócio, velho, pode ser que tudo acabe, entendeu? Pode ser, a gente está num risco muito grande de não dar tudo errado. Eu acho que esse risco é muito grande, né?
Só que não adianta correr. É um tempo da coisa. E, por exemplo, falar de... Hoje, se a gente pega para falar... O entendimento hoje, quando eu falo criptomoeda, fora das nossas bolhas aqui, é um entendimento que já abraça, entendeu? Que já abraça para um diálogo, para uma conversa. Quando eu falo blockchain, já abraça, né? Já cresce. E por isso, assim, quando eu falo moeda, né? Moeda é uma coisa que ainda abraça. Quando eu falo... Se eu for falar holochain, eu não vou usar esse linguajar por enquanto com as pessoas, entendeu? Tipo, num contexto mais amplo. Eu acho que não chega. Não chega, não entende? Chegar no entendimento de rolo. Eu testo todo dia. Eu chego nos grupos que eu tenho mais quadrados e testo com as pessoas. Tento falar de alguma coisa no sentido de pessoa, né? No sentido de consciência, e vejo que aquilo não reverbera. Então, falando a ferramenta que eu estou usando, minha pessoa não tá boa ainda, não está afinada, não está sintonizada. E vai sintonizando, entendeu? Então, eu percebo, quando a gente... Esse lance, né, de moeda, você cria uma moeda muito simples, uma moeda... que essa moeda, né, tem uma interface com o fiduciário, isso é o disruptivo ainda, né, nesse momento. Eu Então, acho que... Chama. Oi. Você viu aí o link que eu te passei? Tá, eu vou... Salva esse link. Tá. Você tem o link do No Paper? Eu pedi lá do Links, não. Eu pedi do Links, foi Links também do que você estava falando da Nosfera, Minds, para dar uma olhada nisso também. Não, Nosfera é o projeto que a gente está puxando, que também tem a ver com essa questão de gerar valor para a floresta, enfim, né? Não é só floresta, mas tem a ver com isso, assim, de tokenizar, justamente porque a gente quer fazer disso um modelo de negócio, né? Tá. Aí, assim, daí, nesse projeto eu entendo absolutamente a necessidade de tokenizar, de ser no blockchain, justamente por isso, porque é uma coisa que vai ter que conversar com o mercado, né? Então, assim, eu entendo o que você está falando também, né? Nesse sentido, eu acho que nós também algumas coisas vai a proposta que você está falando, isso que você está falando, essa questão de fazer a compra dessas terras e de devolver essas terras para indígena, é justamente o que a gente estava pensando, era uma acho que a principal frente que a gente está pensando para o Token Terra. Justamente o Token Terra tá ligado com essa questão de responsabilidade social com os povos originários, né? Nós tem isso também, assim, mas não todos vai estar atrelado à questão... Sim, eu imagino. Mas assim, só trazendo assim, né? Mas também, Chama, eu acho que a gente tem que assim, fortalecer as iniciativas, entendeu? Eu contribuí para que isso que você está puxando dê certo, você contribuiu para que eu estou puxando dar certo. Claro. Uma coisa não exclui a outra, e quanto mais iniciativas dessas popularem no blockchain, melhor. O Banco da Floresta hoje ele é uma plataforma para conectar o investidor. Por isso que assim, continua o Dax fazendo a história dele lá, continua o Paulinho fazendo a história dele, o Roger também, a gente fazendo a nossa, mas o Banco da Floresta vai ser uma plataforma que a pessoa ela entra para conhecer esse projeto. Tem uns que envolvem investimento de dinheiro, outros envolvem investimento de energia, de engajamento. Então, vai depender do projeto, e a gente quer conhecer outros e ter essa plataforma linda, assim, digital, e outras pessoas que vão ser agentes desse banco entre nós, que é bem com N, né? E esses agentes vão poder apresentar, essas são as formas de engajamento de investimento. Legal, estou vendo aí. Sim, become part of one of the largest registration programs. Muito massa. Massa. Legal. Então, essa é uma das iniciativas, assim, que está, tipo, sacudindo o dinheiro, querendo financiar coisa aqui no país, entendeu? É verdade, está sobrando, entendeu? É isso que eu estou falando, a gente tem uma galera, eu te juro, cara, um cara que coordena o Fundo Banco Pactual falou, cara, se você me provar que esse projeto é 1/3 disso aí, eu consigo dinheiro para você infinito. Eu falo para você que todos os meus sonhos. Eu chamo, mas o dinheiro não vai resolver nada. Exato, cara, exato. Mas olha só, eu quero pegar carona no que você está falando, entendeu?
uma coisa é a gente, sabe, ajudar o impacto social, a gente até prosperar. Uma coisa é a gente, sabe, fazer um projeto transformador. Maravilha. Para isso, a gente ainda vai usar o blockchain. Como eu falei, o fundo lá vai ser... Mas o que eu entendo de A2C desde antes não é nesse sentido. Entendeu? No sentido de transicionar, de estar gerando fluxo. Não, a E2C é uma trilha de aprendizagem. Eu entendo o aprendizado, mas assim, para que vai começar em algo que ali na frente talvez vai mudar? Por que não esperar? Porque está para lançar já a tecnologia assim, dentro de 2 meses no máximo, e a gente já atrelar ela no blockchain e começar essa brincadeira agora, sabe? Junto com a parada. Vai ter toda essa rede de desenvolvedores de blockchain disponível. Mas qual? Para fazer o Banco Floresta, é isso? Não. Estou falando de atrelar a 2C, na essência, Tá. A holochain. Então, você sabe que aquele grupo que você entrou, que chama Trilha Devs, né? Etuglads, ali a gente tem o Marcelo. Sim, eu vi ele ali. Tá? E foi o próprio Marcelo que disse: o holochain ainda não dá para fazer isso. A gente ainda tá maturando. E aí a recomendação dele foi: deixem o código de uma forma que seja livre, para que a hora que o holochain estiver rodando e vocês sentirem de migrar, vocês possam migrar. Então, eu concordo, mas é papo de 2 meses. Aí vai fazer isso, vai começar de um jeito, vai mudar, vai criar smart contract. Então, aí ele não falou que era papo de 2 meses, entende? Então, só para você entender, quando essa possibilidade do holochain foi checada com o Marcelo, o que ele falou foi isso. Uhum. Porque, na verdade, o próprio Vinícius, a maior parte da galera é muito mais interessada no holochain do que no Ethereum. O Ethereum a gente já experienciou com a Prospera, de certa forma, também, entende? Uhum. Eu vejo que a gente já experienciou, né? E a gente fica com esse tesão de querer, tipo, experienciar novas coisas, né? Inclusive, um dos blockchains que tá para se lançar agora no segundo semestre, que me chama muita atenção, também pode ser que mude toda essa dinâmica, porque tem outros blockchains surgindo, entende? Eu vi também que a Intel vai fazer um negócio aí que não vai precisar minerar também. O da Chia, por exemplo, que é daquele... É do mesmo criador do Torrent, aquele Abraham Cohen lá, Cohen, sei lá como é que chama o cara. Mas, porra, cara, aí que eu sinto potência. Veja, eles vão utilizar de uma cultura, de uma interface, que é como se fosse transmitir torrent. Isso. Porra, mano, minha mãe vai conseguir minerar naquele negócio, entendeu? Aí é outra coisa. O holochain faz isso. Entende? O holochain é assim. Então, tem que ser uma coisa que seja culturalmente muito, muito apropriável, porque senão vira um bicho de 7 cabeças das pessoas, sabe? Já de falar, ai meu, que preguiça, né? De entender isso de novo, né? Tá. Olha só, a gente adorei a interação. Ninguém mais quer entender o modelo econômico da Prospera. Você pode ver, o pessoal ficou ali com o papo místico. Tá travado. Entende? Olha só. Você tá naquele grupo da Prospera no WhatsApp? Não, tô não. Olha só, gente, eu agradeço aí, eu vou dar uma atenção, minha companheira Camila está voltando para Alto Paraíso, eu vou curtir ela ali um pouquinho, já está tardão. Mas gostei da interação, quero te conhecer mais, Ana, Felipe, Sim, saudade. Vamos conversar, cara. Vamos conversar. Na verdade, tudo que eu te falei também é open source, sabe? Tá aberto. E eu acho que agora é a hora de a gente juntar, assim, uma galera, assim, de outros campos, até chamar a Prospera, Vamos estar fazendo o Banco da Floresta, cara. Então, a trilha de devs, ela não é para fazer coisa só prestação, sabe, Chama? Tá. E fique claro isso. Então, bem claro, entende? Essa plataforma a trilha de devs é assim, ó. O que os desenvolvedores estão tipo, com tesão de fazer, cara. Tipo, eu tô no Ethereum, isso tá acontecendo. O Eric da Allstack tá lá. O Ev, que é da Fundação Ethereum. Gente, o Ev não adianta, ele é da Fundação Ethereum, ele vai fazer a coisinha Ethereum, entende? E de que maneira que a gente pode gerar ignições suficientes para que todos os desenvolvedores consigam fazer essa experiência, e tem mais gente chegando que mexe com outros códigos e que nunca trabalharam com essas interfaces de blockchain e que estão tendo a oportunidade, né,
em vez de fazer isso através de um curso, fazer isso através de uma trilha, de trilhas com aplicações práticas, mas a trilha da estação é uma trilha open source, é uma trilha para desenvolver confluências, né, para todos os projetos que tenham a ver com isso que a gente, essa nova consciência aí mesmo, cara, entendeu? É isso. A gente está plasmando a cosmogeocracia, é isso. A cosmogeocracia está nascendo e aí tem vários projetos. Né? O Syntropy Builder tem uma pegada empreendedora, mas também tem essa valoração, né? Entende? De responsabilidade, coisa e tal. Mas vai lá, Chama. Vai lá. Falou, minha gente.